Um guia para o ativismo, um guia Pussy Riot para o ativismo. É o livro da Nadia Tolokonikova, uma das fundadoras do Pussy Riot, e é um livro muito legal. Ele fala sobre várias coisas, vários aspectos do ativismo, também funcionando como um guia, mas autobiográfico. Inclusive, ela fala da prisão que os Pussy Riots enfrentaram e como que essa prisão em 2012 levou elas a um outro patamar de ativismo. E, bom, começa pelo seguinte: ela, aos 14 anos, escreveu um artigo para o jornal local sobre mudança climática, poluição, e ela entregou esse artigo para o jornal, e o jornal disse para ela: ah, você não escreve mal para uma garotinha de 14 anos, mas você não gostaria de escrever sobre o zoológico? É muito melhor, né? Esses assuntos de mudança climática não cabem aqui no nosso jornal. Então ela começa o livro falando disso, né? De como que esse lugar que esperavam dela nunca foi, ela nunca correspondeu, né? E nunca quis corresponder. E então ela conta como a Pussy Riot surgiu de uma veia conceitual. Ela fala que fizeram algumas performances, chamavam as pessoas, sempre teve esse ambiente comunitário e sem conhecer ninguém mesmo, chegando na Universidade de Artes e chamando as pessoas para participar das ações. E ela conta que logo que terminou o segundo grau, foi para Moscou. Ela é de uma cidade chamada Norilsk, e é uma cidade conhecida por sua poluição, por isso que ela escreveu esse artigo, né? As pessoas têm uma expectativa de vida 10 vezes menos, a neve fica preta pela poluição. Então ela queria sair de lá de Norilsk e foi para Moscou, queria estudar filosofia, né? E ela mistura então um pouco dessa história e com as lições de ativismo que ela acha interessantes, né, que são ligadas ao movimento punk, ao anarquismo, ao faça você mesmo. Lições como tente viver com menos dinheiro do que você já tem, tente fazer as coisas por você mesmo, não pense que você precisa de grandes coisas para fazer o seu ativismo ou a sua arte. Ela acha, por exemplo, um absurdo que jovens que, por exemplo, querem fazer vídeos gastem uma fortuna com câmeras que só Hollywood pode ter, e Hollywood tem exatamente porque tem que disfarçar todo aquele lixo cultural que eles fazem. Então, as ideias, a simplicidade e a sinceridade são muito mais importantes na visão da Nadia e na minha também, né, sobre o trabalho artístico, né? E ela vai dando então essas pequenas dicas. O primeiro capítulo ela fala: seja como um pirata, né? E sempre ligadas a uma certa lição de, ao mesmo tempo, humildade e transgressão, né? Você não precisa se preocupar com o sucesso, com o que as pessoas vão achar, seja ridículo, seja esquisito, não se preocupe com o status quo da sociedade. Ela diz, inclusive, que lá na Rússia essa questão da hierarquia é muito forte e por isso Putin está presente como uma figura autoritária que ganha respeito, porque as pessoas gostam de hierarquias, né? E foi o Putin, na verdade, que fez com que elas ficassem presas, a Nadia, a Masha e outras Pussy Riots, e foram vistas como extremistas, como terroristas. E ela fala que começou então a banda, né, os atos performáticos, essa reunião de pessoas, por conta de um trabalho que ela tinha que fazer, e que era apresentar
feministas russas, punks, e ela viu que ela não tinha material suficiente. Ela gostava muito dos fanzines que ela via, né? E resolveu criar a sua própria banda punk, né? Mas assim, criar desse espírito punk mesmo, porque elas não sabiam nem tocar, não tinham nem instrumentos. Então elas pegaram uma música, ampliaram uma música de uma banda punk inglesa, botaram uma letra em cima e começaram a fazer performances, né? As performances de uma música em lugares proibidos, performances ilegais, né? E performances muito rápidas treinavam para que a polícia não pegasse elas, né? E falam bastante de política, né? De como que na Rússia na Rússia de Putin a Rússia de Putin se parece tanto com os Estados Unidos no período Trump, onde ela passou, né? E ela fala, por exemplo, que quando o Trump foi eleito, ela ficou trancada lendo durante 2 semanas para poder superar aquilo, né? E ontem, né? Anteontem, o Trump foi de novo, né? Reeleito, já foi reeleito, ele assumiu, né? A presidência dos Estados Unidos. Então esse período terrível que a gente vai passar, que ela passou, e bom, né? Temos que estar atentos e fortes. Então, ela conta a história dela, de como que ela foi para a prisão é, depois de fazer uma performance numa igreja, que era a Igreja do Cristo Salvador, e depois dessa performance, tocando uma prece punk, ela conseguiu ir para casa no seu, e continuar a vida, mas soube pelo rádio que a prisão dela já estava decretada. E então ela foi para o campo, foi com a família, mais um dia foi comprar alguma coisa numa vendinha e a pegaram. Depois ela foi condenada, passou pelo julgamento, foi condenada por blasfêmia, coisas assim, né? Coisas super sem sentido. Ela diz que os juízes ficavam patentes que eles não tinham voz sobre nada, que eles recebiam ordens, e que a pressão conservadora era muito grande para que prendessem elas, né, tratando elas como bruxas. Bati uma coisa aqui. E como que a prisão dela foi terrível. Ela foi para os lugares mais terríveis da Rússia e ela foi obrigada a trabalhar, né? Ela foi posta em frente a uma máquina de costura, mesmo sem saber costurar, sem nenhum treinamento. Ela teve que costurar uniformes policiais e o trabalho era incessante. Trabalhava-se 16 horas por dia, era muita humilhação, o banheiro não funcionava, eram fezes e urina saindo por todos os lados, e elas, por vezes, por semanas, não conseguiam tomar banho. Ela uma vez prendeu o dedo na máquina e nem sentiu, de tão letárgica que ficou, porque eles quebram o seu espírito. E tentando puxar o dedo da máquina, da agulha, né? Depois que ela percebeu que o dedo dela estava preso, mas mesmo assim quis continuar a costurar. As máquinas de costura frequentemente quebravam, mas elas não tinham manutenção e era preciso cumprir aquela meta, porque se a meta não fosse cumprida, todo o pavilhão sofria com a retaliação dos guardas. Ela dizia que à noite as luzes não se apagavam, era preciso dormir com as luzes meio azuis e brancas, e tinha uma guarda que, com pena delas, desligava as luzes e ela via como que a escuridão era um bálsamo, né? Como que depois de trabalhar 16 horas exaustivas durante dias, semanas e meses, ela um dia sonhou que ela diz, tive um sonho maravilhoso. Sonhei que alguém me dava de presente uma caixa de agulhas novas. E era muito incrível esse sonho. Quando ela acordou, não era realidade. Ela tinha que catar agulhas quebradas para continuar o trabalho, porque não eram repostas. Então o nível de crueldade, né, era muito grande. E ela recebia
10 centavos alguns meses ela recebeu 10 centavos pelo trabalho dela de 16 horas diárias. E assim ela fez uma greve de fome, fez várias, né? Mas uma delas foi a mais radical. Ela queria falar com um representante de direitos humanos, conseguiu e mandou uma carta para os jornais, e essa carta foi publicada, e a partir daí a situação dela mudou. Os guardas começaram a tratar ela um pouco melhor, com medo. Ela diz, nesse guia do ativismo, né, faça com que eles tenham medo de você, com que o governo tenha medo de você, tenha medo da sua insurreição. E aí ela conseguiu ser transferida, foi transferida algumas vezes, foi cada vez melhorando o tratamento que ela recebia, né? Foi passando a trabalhar 8 horas por dia, uma coisa, né, básica, recebeu comida e conseguia tomar banho. E o último lugar onde ela foi um hospital, prisão, onde ela conseguiu inclusive ter uma banda de rock, e ela pintava, escrevia, tinha acesso a livros, coisas que não tinha nas outras prisões. E ao mesmo tempo esse diretor da prisão antiga foi despedido, e ela recebeu sacos de correspondência que estavam mandando para ela, e esse diretor não repassava. Ela descobriu que estava sendo então bem aceita aqui do lado de fora, né? E que a história dela não estava sendo esquecida, até que 2 anos se passaram, né? Ela cumpriu essa pena, que a princípio era de 7, depois passou para 2, e ela inclusive fez excursão com essa banda de punk que ela formou na prisão, mas indo para outras prisões, claro, né? Mas ao invés de eu entrar numa van, eu entrava numa viatura policial, né? E como que existem várias ações que se pode fazer para um ativismo. No final tem um depoimento da Kim Gordon, da banda Sonic Youth, né? Que fala que o livro é como se fosse esse retorno a essas ideias punks que a gente não pode nunca esquecer, né? Que principalmente, não espere nada acontecer, faça acontecer você mesmo, né? E faça as coisas agora. Você não precisa de grandes recursos para mudar as coisas, né? Então é um livro muito inspirador. Espero que vocês possam ler também. Acho que vale muito a pena. Para mim, voltou esse ânimo que a gente sempre precisa ter, sempre precisa renovar na vida, no ativismo, na arte, e sempre com uma certa esperança, mas não uma esperança falsa, assim, uma esperança vazia de que tudo vai dar certo, mas que a gente agindo, as coisas tendem a mudar. Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se você já leu esse livro, conta aqui pra mim. Se você acompanha a Pussy Riot, já viu algum vídeo, alguma música, conta aí o que você acha. Se você não é inscrito, apareceu aqui pela primeira vez, dá aquele joinha e se inscreva, por favor. Valeu, até a próxima.